E se o momento mais confuso da sua vida fosse justamente aquele em que Deus decidiu se revelar a você? E se no meio da tensão, do medo e das decisões erradas, algo inesperado acontecesse, mudando sua história para sempre? Poucas pessoas percebem, mas há personagens nas Escrituras que aparecem por um instante e, mesmo assim, carregam mensagens profundas. Malco é um deles. Sua história começa em uma noite comum, mas termina como um espelho para todos nós. Era noite. O ar estava pesado, carregado de expectativa e silêncio. O jardim do Getsêmani não era apenas um lugar de oração, mas o palco de um confronto que mudaria o curso da história. Tochas iluminavam rostos tensos, passos apressados quebravam a quietude e ordens eram sussurradas com urgência. Malco caminhava entre aqueles homens não como um líder, mas como alguém que cumpria ordens. Servo do sumo sacerdote, ele estava acostumado a obedecer, a agir conforme a autoridade que o governava. Malco não aparece como herói, nem como vilão declarado. Ele representa o homem comum, inserido em um sistema religioso poderoso, seguro de estar do lado certo. Sua função era servir, acompanhar, garantir que tudo acontecesse conforme o planejado. Ele não carregava uma espada por ambição pessoal, mas por dever. E isso torna sua história ainda mais próxima da nossa realidade. Enquanto avançava pelo jardim, Malco provavelmente não questionava o que estava prestes a acontecer. Ele fazia parte de algo maior, algo legitimado pelos líderes religiosos da época. Para ele, aquilo era zelo, fidelidade, compromisso. Muitas vezes, a maior armadilha espiritual não está na maldade consciente, mas na obediência sem reflexão. No centro daquele cenário estava Jesus, calmo, sereno, diferente de tudo o que Malco conhecia sobre ameaça ou rebeldia. Ainda assim, ele era o alvo. A presença de Jesus causava desconforto porque expunha intenções, revelava hipocrisias e confrontava estruturas. Malco talvez não compreendesse isso, mas sentia que aquela noite não seria como as outras. O jardim se tornou um lugar de decisões. Cada passo aproximava Malco de um momento irreversível. Nenhum deles imaginava que, em poucos instantes, a violência humana seria interrompida por um gesto de misericórdia divina. Nenhum deles sabia que aquela noite marcaria para sempre a vida de um servo quase anônimo. Antes de avançarmos nessa história, se você deseja compreender mensagens profundas que muitas vezes passam despercebidas nas Escrituras, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe com outras pessoas e ajude esse conteúdo a alcançar mais vidas. Sua participação faz toda a diferença. Também quero compartilhar uma novidade. Agora o canal tem um grupo no WhatsApp, onde você receberá meditações matinais exclusivas, notificações de novos vídeos e outras bênçãos especiais. O link para participar está no primeiro comentário fixado. Não deixe de entrar e fazer parte dessa comunidade de fé. Enquanto os homens cercavam Jesus e a tensão atingia seu ápice, Malco seguia adiante, sem saber que não apenas sua noite mudaria, mas sua maneira de enxergar autoridade, fé e verdade jamais seria a mesma. Antes daquela noite, Malco tinha um nome, uma função e um lugar bem definido dentro da estrutura religiosa de Jerusalém. Ele era conhecido como servo do sumo sacerdote, alguém de confiança, habituado aos corredores do poder espiritual e às decisões tomadas longe do povo comum. Sua vida era marcada pela previsibilidade da obediência, pela segurança de pertencer a um sistema que se dizia guardião da verdade. Servir ao sumo sacerdote não era uma tarefa simples. Exigia lealdade absoluta, silêncio oportuno e disposição para agir quando ordens fossem dadas. Malco aprendeu cedo que questionar podia ser visto como fraqueza ou rebeldia. Por isso, desenvolveu uma fé institucional, moldada mais por normas do que por relacionamento, mais por tradição do que por transformação interior. Ele acreditava estar fazendo o certo.
A religião que conhecia ensinava que proteger a ordem era proteger a vontade de Deus. Assim, cada missão recebida era executada com zelo, mesmo quando envolvia confrontos, julgamentos ou prisões. Malco não se via como injusto, via-se como fiel. E essa convicção tornava sua consciência silenciosa. Naquela época, a liderança religiosa sentia-se ameaçada. Jesus não quebrava leis apenas, ele expunha corações. Suas palavras alcançavam pessoas simples, curavam feridas profundas e desmontavam discursos vazios. Para o sistema, ele era perigoso. Para Malco, era apenas mais um problema a ser resolvido em nome da estabilidade espiritual. Seguir até o Getsêmani era, para Malco, apenas mais uma ordem. Contudo, havia algo diferente no ar. Não era medo, mas um desconforto difícil de explicar. Era como se sua fé, construída sobre regras, estivesse prestes a ser confrontada por algo vivo, verdadeiro e impossível de controlar. Muitos caminham como Malco caminhava. Servem, obedecem, defendem ideias religiosas, mas nunca pararam para perguntar se conhecem de fato o Deus que dizem representar. A história de Malco começa a revelar que é possível estar cercado de símbolos sagrados e ainda assim distante da essência da fé. Enquanto avançava, ele carregava não apenas uma espada, mas uma visão limitada sobre autoridade e verdade. Malco não sabia, mas aquela caminhada marcava o fim de uma fé herdada e o início de um confronto pessoal com a graça. O jardim se aproximava. As tochas iluminavam o caminho. E sem perceber, Malco estava prestes a descobrir que obedecer homens não é o mesmo que ouvir Deus, e que toda fé que nunca foi questionada corre o risco de nunca ter sido verdadeira. Ali, entre passos e sombras, Malco ainda se sentia protegido pela certeza de estar do lado certo da história. Ele não imaginava que a verdadeira autoridade não se impõe por força, nem se sustenta por cargos. Aquela noite começava a expor uma diferença profunda entre poder religioso e verdade espiritual, entre obedecer ordens e discernir a vontade divina. Sem perceber, ele caminhava para um encontro que colocaria sua fé diante de um espelho. Tudo o que aprendera seria testado, não por argumentos, mas por ações. A presença de Jesus não acusava, mas revelava. Não gritava, mas confrontava. E esse confronto silencioso era mais ameaçador do que qualquer resistência armada. Cada passo no jardim diminuía a distância entre Malco e uma escolha que ele ainda não sabia que teria de fazer. A história avançava, e o servo fiel à autoridade humana estava prestes a encarar algo que nenhuma estrutura religiosa podia controlar. Era o prenúncio de uma ruptura interior, silenciosa, inevitável, que começava antes do golpe, antes da dor, antes da cura, preparando o terreno para uma revelação que transformaria tudo e abriria caminhos que Malco jamais imaginara percorrer em sua jornada espiritual até então. A chegada ao jardim rompeu qualquer ilusão de normalidade. O silêncio que antes envolvia o Getsêmani foi cortado pelo brilho das tochas, pelo som de passos apressados e pelo peso de uma decisão que não poderia mais ser adiada. Jesus estava ali, não escondido, não em fuga, não resistindo. Ele se apresentava com uma serenidade que contrastava violentamente com a tensão do grupo que vinha prendê-lo. Malco estava entre eles. Seu coração acelerava, não por medo declarado, mas por uma inquietação difícil de nomear. Tudo parecia fora de lugar. Aquele homem diante deles não correspondia à imagem de ameaça que lhe fora apresentada. Ainda assim, a ordem permanecia: avançar, cercar, conter. Foi então que tudo aconteceu rápido demais. Um movimento brusco rompeu o equilíbrio do momento. Pedro, tomado por impulso, avançou com a espada.
Não houve aviso, não houve diálogo, apenas a reação explosiva de alguém que acreditava estar defendendo o que era certo. O golpe não foi simbólico, foi real e atingiu Malco. A dor foi imediata, aguda, desorientadora. O mundo pareceu girar enquanto o sangue quente escorria e o chão se aproximava. Malco caiu. O servo confiante agora estava vulnerável, exposto, reduzido à fragilidade humana que nenhum cargo religioso é capaz de proteger. Mais do que a dor física, havia o choque. Ele não esperava ser ferido, não esperava ser o alvo. Até aquele momento, acreditava que estava no controle, protegido pelo grupo, pela autoridade, pelo propósito que lhe fora confiado. Em segundos, tudo se dissolveu. A orelha arrancada tornou-se mais do que uma ferida. Tornou-se um símbolo, a violência que nasce da fé distorcida. A tentativa humana de defender Deus por meio da força. A surdez espiritual que se instala quando o zelo ultrapassa o amor. Malco caído sentia-se pequeno. O mundo que conhecia se fragmentava enquanto sua dor ecoava no silêncio que se seguiu ao golpe. Ninguém comemorava, ninguém avançava. O caos havia sido interrompido por algo inesperado. A ausência de reação violenta por parte de Jesus. Ele não recuou. Não ordenou ataque, não incitou conflito. Pelo contrário, sua voz rompeu o momento com firmeza e autoridade, repreendendo a violência. Aquela reação contrariava tudo o que Malco compreendia sobre poder e liderança. Ali, no chão, ferido, Malco teve uma percepção que jamais teria em pé. A espada que deveria protegê-lo havia sido empunhada por alguém que dizia seguir a Deus. E o homem que estava sendo preso demonstrava um controle e uma paz que nenhum sistema religioso conseguira produzir. A confusão interior se misturava à dor. Quem estava certo? Quem estava errado? Pela primeira vez, Malco não tinha respostas prontas. A fé que antes parecia sólida, agora se mostrava frágil diante da realidade crua daquele momento. O jardim ficou em silêncio outra vez. Todos os olhares se voltaram para Jesus. O servo ferido ainda não sabia, mas aquele instante de dor era apenas o início de algo muito maior. O golpe que lhe tirara parte do corpo estava prestes a abrir espaço para um encontro que tocaria muito além da carne, alcançando dimensões que ele jamais imaginara explorar em sua vida. O silêncio que se seguiu ao golpe não foi vazio. Era denso, carregado de significados que ninguém ali conseguia explicar. Malco permanecia caído, tentando compreender o que havia acontecido em poucos segundos. A dor pulsava, mas algo ainda mais profundo começava a se formar dentro dele. A sensação de que aquela situação havia escapado completamente do controle humano. Então Jesus se moveu. Não com pressa, não com ira, não com medo. Seus passos eram firmes, mas suaves. Ele não se aproximou como alguém que precisava se defender, mas como alguém que tinha autoridade suficiente para transformar o ambiente apenas com sua presença. Para Malco, que observava tudo do chão, aquele movimento parecia incoerente. O homem que estava sendo preso caminhava livremente em direção ao ferido. Antes que qualquer reação fosse possível, Jesus interrompeu a violência com palavras claras e decisivas. Ele não apenas repreendeu o uso da espada, mas expôs a inutilidade da força diante da vontade de Deus. Aquele momento desarmou todos ao redor, não fisicamente, mas interiormente. A autoridade que se manifestava ali não dependia de armas, títulos ou alianças. Em seguida, aconteceu algo que ninguém esperava. Jesus se inclinou, tocou Malco. O mesmo homem que viera para prendê-lo agora era alcançado por suas mãos. O toque foi simples, silencioso, sem espetáculo. Não houve discursos, nem perguntas, nem condições. Apenas misericórdia em ação. A dor cessou. Onde antes havia ferida, agora havia restauração. Onde havia perda, agora havia integridade. A cura foi imediata, completa, inegável. Malco sentiu, talvez pela primeira vez na vida, algo que ultrapassava qualquer conceito religioso que conhecia.
Não era apenas o corpo sendo restaurado, era a lógica sendo quebrada. Ele não foi curado porque acreditava. Não foi curado porque pediu. Não foi curado porque merecia. Foi curado porque estava diante de alguém cuja natureza era restaurar, mesmo quando isso contrariava todas as expectativas humanas. Enquanto Malco se levantava, atônito, sua visão sobre a autoridade começava a ruir. Ele servia um sistema que protegia a si mesmo. Agora estava diante de alguém que se entregava pelos outros. A diferença era clara, quase dolorosa. A religião que conhecia sabia punir, excluir e controlar. Aquele homem sabia curar, interromper ciclos de violência e devolver dignidade. O gesto de Jesus revelou algo profundo. O reino de Deus não avança pela força, mas pela misericórdia. Não se impõe pelo medo, mas se manifesta pelo amor. Para Malco, aquilo era um choque maior do que o golpe que sofrera minutos antes. Ao redor, os soldados permaneciam imóveis. Ninguém sabia como reagir. A cena desmontava qualquer narrativa de confronto. Não havia heróis armados nem vilões derrotados. Havia apenas um homem que escolhia amar no momento mais hostil possível. Malco percebeu que sua ferida havia sido curada, mas algo dentro dele permanecia exposto. O toque de Jesus não apenas restaurou sua orelha, mas abriu sua percepção. Ele fora alcançado no exato ponto onde a violência humana encontrou o limite da graça divina. A prisão prosseguiu. As ordens foram retomadas, mas Malco já não era o mesmo. A misericórdia que o alcançou no meio do caos plantou uma pergunta que não poderia mais ser ignorada. E essa pergunta começava a ecoar em seu interior, silenciosa, profunda, preparando-o para um conflito que não seria externo, mas íntimo. Depois daquela noite, Malco desaparece do texto bíblico. Não há registros sobre suas palavras, nem sobre suas escolhas posteriores. Esse silêncio não é vazio, ele é carregado de significado. Às vezes, o que a Escritura não diz, fala tão alto quanto aquilo que ela registra. O milagre aconteceu, a prisão seguiu seu curso e Malco voltou para casa com o corpo restaurado e a alma inquieta. A cura foi inegável. A dor cessou, a ferida foi fechada, a marca física desapareceu. Mas o encontro com Jesus deixou algo que não podia ser ignorado. Malco havia sido tocado por alguém que não reagiu como o sistema que ele servia esperava. Isso o colocava diante de uma decisão silenciosa, porém profunda. Seguir vivendo como antes, ou permitir que aquele toque transformasse tudo. Muitos experimentam algo semelhante. São alcançados por Deus em momentos inesperados, recebem ajuda, livramento ou restauração, mas seguem adiante sem refletir sobre o significado do que viveram. A cura resolve o problema imediato, mas o encontro exige uma resposta. Malco agora carregava uma pergunta que não se calava. Quem era, de fato, aquele homem? Voltar à rotina não deve ter sido simples. Cada ordem recebida, cada discurso ouvido, cada decisão tomada pelas autoridades religiosas agora soava diferente. A fé que antes se sustentava apenas na obediência cega começava a ser confrontada por uma experiência viva. O sistema que ele servia havia tentado controlar Jesus. Jesus, por sua vez, havia revelado algo que não podia ser controlado. Malco não foi convidado publicamente a seguir Jesus. Não houve chamado explícito, nem testemunhas celebrando sua transformação. Tudo aconteceu no interior. A verdadeira batalha agora não era externa, mas íntima. Permanecer fiel à estrutura que conhecia ou permitir que a graça recebida redefinisse sua fé. Essa tensão revela um princípio espiritual profundo. Milagres não substituem decisões. A presença de Deus pode restaurar, mas não força mudanças. Cada pessoa precisa escolher o que fará com aquilo que recebeu. Malco foi curado sem pedir, mas não poderia seguir transformado sem decidir. O silêncio bíblico preserva Malco como um espelho. Ele representa todos que foram tocados por Deus, mas ainda precisam responder.
A Escritura não nos conta o desfecho, porque o foco não é o destino de Malco, mas o confronto que sua história gera em nós. Aquela noite não terminou quando ele deixou o jardim. Ela continuou ecoando em seus pensamentos, em suas crenças, em sua maneira de enxergar autoridade e fé. O toque de Jesus abriu uma porta que não podia ser fechada novamente. Malco agora sabia que existia uma diferença profunda entre religião e verdade, entre servir por obrigação e viver por convicção. A cura havia acontecido em segundos, mas a decisão poderia levar uma vida inteira. E esse é, muitas vezes, o caminho mais desafiador de todos. Permitir que a graça recebida se transforme em mudança real. Enquanto o tempo avançava e a história de Jesus seguia rumo à cruz, Malco carregava consigo uma experiência que não podia ser desfeita. A pergunta permanecia viva, aguardando resposta. O milagre havia passado, mas o chamado silencioso permanecia, convidando-o a escolher que tipo de fé guiaria seus próximos passos. A história de Malco não termina com uma resposta registrada, mas com uma revelação que ultrapassa o tempo. Seu nome aparece apenas por um instante nas Escrituras, porém o gesto que o alcança carrega um significado eterno. Malco se torna a prova viva de que a graça de Deus não segue fronteiras humanas, não respeita rótulos religiosos e não se limita a quem acreditamos que merece. Ele foi curado no lado oposto da multidão. Não estava entre os discípulos, não seguia Jesus, não demonstrava fé pública. Pelo contrário, estava ali para cumprir uma ordem que colocava fim ao ministério daquele que o tocou. Ainda assim, foi alcançado. Isso revela uma verdade desconcertante. Deus não age apenas dentro das expectativas humanas. Ele age apesar delas. O gesto de Jesus no Getsêmani rompe a lógica da retribuição. Em vez de responder à violência com violência, ele responde com restauração. Em vez de punir quem veio prendê-lo, ele o cura. Esse momento revela o coração do reino de Deus. Um reino que não se estabelece pela força, mas pela entrega, não pela imposição, mas pela misericórdia. Malco carrega agora uma experiência que nenhuma autoridade poderia apagar. Ele viu, sentiu e foi tocado por algo que não se explica por doutrina ou tradição. A religião que ele conhecia ensinava separação, hierarquia e controle. Jesus revelou proximidade, compaixão e liberdade. Essa diferença não podia mais ser ignorada. Sua história ecoa como um alerta e um convite. Alerta para aqueles que acreditam que estão do lado certo apenas por estarem dentro de uma estrutura religiosa. Convite para reconhecer que a graça de Deus pode alcançar qualquer pessoa, em qualquer posição, até mesmo no momento mais improvável. O silêncio final sobre Malco não é uma ausência, mas uma abertura. Ele permite que cada leitor se coloque em seu lugar. O que fazer depois de ser alcançado pela misericórdia? Voltar à mesma lógica, às mesmas atitudes, aos mesmos sistemas? Ou permitir que o encontro com Cristo redefina valores, escolhas e caminhos? Jesus seguiu para a cruz. Malco seguiu para sua vida cotidiana, mas algo havia mudado. A história da redenção avançava e o gesto silencioso no jardim permanecia como um sinal de que o amor de Deus não escolhe lados humanos, escolhe pessoas. Esse é o Deus revelado em Jesus, aquele que cura enquanto é traído, que restaura enquanto é acusado, que ama enquanto é rejeitado. Um Deus que não espera condições ideais para agir, mas se manifesta exatamente no caos. A história de Malco nos lembra que ninguém está fora do alcance da graça. Nem o religioso endurecido, nem o servo do sistema, nem aquele que acredita estar apenas cumprindo ordens. Todos podem ser tocados, todos podem ser confrontados, todos podem ser transformados. Ao final, a pergunta que permanece não é sobre o destino de Malco, mas sobre o nosso. O que faremos quando a misericórdia nos alcançar onde menos esperamos?
Permaneceremos os mesmos ou permitiremos que esse encontro silencioso transforme nossa maneira de viver, crer e amar? Assim, a história de um servo quase anônimo se torna uma das mensagens mais poderosas do Evangelho. A graça de Deus é capaz de interromper a violência, curar feridas visíveis e invisíveis e revelar que o verdadeiro poder não está em prender, mas em restaurar. E essa verdade continua viva, esperando resposta em cada coração que se permite ser tocado.